Viver rodando o mundo de cidade em cidade parece, à primeira vista, ser o ápice da liberdade. Mas a taxa de quebra nos primeiros meses, especialmente até o final do primeiro ano, ela é extremamente alta. Eu tô na estrada desde 2024. Em todo esse tempo, eu já vi muita gente quebrar, desistir e ter que voltar para casa pelo mesmo motivo. As pessoas tentam aplicar a lógica de férias a uma rotina que deve ser bastante regrada. E para quem não me conhece, eu sou o Rami e esse é o Entre Coordenadas. Neste canal, a gente fala sobre a vida nômade em geral, especialmente para quem já passou dos 40 anos. Então, se você curte esse tipo de assunto, não se esquece de inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike, ativar as notificações e deixar o comentário para a gente saber o que tu pensa sobre esse assunto. Nesse vídeo, eu vou abordar alguns erros que transformam a experiência da vida nômade em um desastre profissional e financeiro. E no final do vídeo, eu vou te deixar um critério que eu utilizo como proteção, como blindagem, especialmente financeira, para que a vida nômade perdure por um bom tempo. O primeiro erro mais comum é a falta de organização ou planejamento. Eu já vi muito nômade, muito viajante que gosta de deixar a vida levar. Ou seja, a pessoa resolve um dia sair do emprego, botar uma mochila nas costas e sair pelo mundo deixando as coisas acontecerem. Eu particularmente acho muito legal essa coisa mais romântica. De sair pelo mundo, conhecendo lugares e pessoas, e disso tudo tirar experiências e as coisas irem acontecendo. Mas eu vou te falar que nesse tempo de estrada que eu tenho, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode dar errado. Uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla é da organização e planejamento. Eu, particularmente, sou uma pessoa bastante planejada e bastante organizada. Eu tenho um planejamento para daqui a 6 meses, tanto de onde eu vou ficar, para onde eu vou ir e todo o planejamento financeiro. Mas você não precisa ser tão organizado e tão planejado quanto eu. Mas um planejamento mínimo, ele é sempre bem-vindo. Mas ter uma organização financeira mínima, um planejamento mínimo de lugares, documentação, um estudo de onde você vai é bastante importante, porque uma coisa que tu tem que ter em mente é que o nômade, ele tá sempre tomando pequenas decisões o tempo todo. Ou seja, se você deixa para tomar essas decisões em cima da hora, você acaba cometendo erros. Esses erros podem gerar estresse, frustração e principalmente um rombo no teu caixa. E claro, por fim, levar ao fim da tua experiência nômade. Então, o primeiro erro seria esse, o nômade não saber para onde vai, não saber quanto dinheiro tem, não ter um planejamento mínimo da sua rota. E isso pode ser um grande problema tanto a médio e principalmente a longo prazo. O segundo erro também é quase como um planejamento, mas é ignorar as leis e costumes locais, as questões de fronteira e vistos. O que pode acontecer? Eu já acompanhei alguns nômades que estavam com viagens planejadas, mas não pensaram ou não se informaram se precisariam de visto ou não. Ou seja, quando chega no país, ele é barrado porque ele precisava no visto e não tinha. Vou dar um exemplo. Eu estou já começando a fazer o planejamento da viagem que vai ser feita no ano que vem. Eu vou para a Ásia, e então eu já tenho estudado tanto cultura como as questões de imigração, de todos os países que eu vou passar, o que se brasileiro precisa ou não precisa de visto, quanto tempo é cada visto, os valores, todas essas informações para quando eu chegar lá, eu não ter nenhuma surpresa. Eu já estar preparado, já estar com tudo organizado, a papelada toda pronta para só chegar e curtir o local. Mas óbvio, por exemplo, você vai fazer um primeiro teste, que eu sempre indico, é fazer os testes, para ver também se você consegue se adaptar a essa vida nômade. Vai fazer um teste, por exemplo, você vai para a Argentina. Você não precisa de visto, mas você tem que saber. Você precisa saber quais são os documentos que eles aceitam na imigração para não ter problema. Esse tipo de situação, ela é muito importante. Uma outra coisa de questão a cultura, são as questões culturais. Por exemplo, no Brasil nós não temos tantas questões com cultura, mas nós temos pequenos nuances que são interessantes de saber. Por exemplo, se você vai no sul, se vai a um churrasco clássico e você põe, e o assador tá assando, tu põe a mão no espeto, tu vai ter quase que uma guerra, porque tu não pode tocar a mão no espeto de quem tá assando. Ou você vem aqui pra Bahia e acha que pimenta é simples, você não tá acostumado, você come uma muqueca com muita pimenta, um acarajé apimentado, uma semana da tua viagem terminou porque tu vai ficar no banheiro. Especialmente lá fora, em outros países, te informar é bastante importante, porque em muitos casos, eles acarretam multa. Por exemplo, como eu estava vendo aqui da questão da Tailândia, que eu quero passar um tempo na Tailândia, com o budismo, o respeito aos templos, o respeito ao monarca, nas cédulas, que tudo isso, que são algumas regras, se tu não cumpre, tu é multado. Então, é sempre importante fazer essa pesquisa para não gerar, novamente, multas e gastos financeiros desnecessários que, no final, podem te prejudicar. O terceiro erro para mim é, quem já acompanha o canal há um pouco mais tempo, sabe que é quase uma noia que eu tenho, que é com a questão financeira. Então, se tu vai
para a estrada, se tu não tá bem organizado financeiramente, é um problema. E principalmente quando você não tem uma reserva financeira. E o que é uma reserva financeira, na minha concepção? Não é ter um dinheiro para você viver. Isso é outra coisa. É ter, por exemplo, 6 meses do teu custo de vida na tua base fixa, ou no Brasil, ou na cidade que você mora. Você ter esses 6 meses. Você tem esses 6 meses, aí sim você pode começar o planejamento da tua viagem. Se é para fora do país, ainda pior. Por exemplo, você tem esses 6 meses, mais o cálculo da passagem de retorno. Ou seja, a passagem custa 5 mil, tem que ter no mínimo 10, 7 ou 8 mil para tu conseguir voltar para o Brasil caso dê alguma coisa errada. E aí você volta para o Brasil ou volta para tua base fixa e tu tem aí 6 meses de dinheiro guardado para tu reestruturar tua vida e recomeçar. Seja para juntar dinheiro novamente para ir para a estrada, ou seja para continuar uma vida em uma cidade fixa. Além do mais, no meio da estrada, você tá na estrada, tu pode acontecer problema com o teu equipamento, problema de saúde. Por exemplo, eu tive agora, quando eu cheguei aqui, a tela do meu computador queimou. Então eu tive que arrumar. Não arrumei porque eu vou lá pro outro lado, vou comprar um outro lá, né? Questões de saúde. Quando eu tava no Rio, eu tive uma fratura no joelho. Aí o meu plano não cobria alguns exames e a fisioterapia. Então eu tive que pagar por fora. Então isso tudo tem que ter além de tu ter essa reserva para retorno, essa reserva também te ajuda nesses imprevistos que ocorrem na estrada. Que eu acho muito perigoso tu sair, assim como o mochileiro sai, sem destino, ele sem essa previsibilidade, sem esse background de proteção. Eu acho, para mim, bastante perigoso. Bom, para mim, o quarto erro, ele é o mais difícil da gente conseguir não cometer, que é o equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Mas por quê, Rami? Ora, a gente vive pulando de lugar em lugar, de cidade em cidade, de praia em praia, de lugar mais lindo em lugar mais lindo. Tu tem que saber dosar entre o quanto tu trabalha, o quanto tu vai ter que gerar de renda e o quanto tu vai poder aproveitar o local onde tu tá. Eu já vi muita gente perder esse equilíbrio, ou aproveitar demais e não gerar renda, ou trabalhar demais e não aproveitar. Então tu tem que conseguir equilibrar entre aproveitar a cidade que tu tá e continuar com as tuas obrigações do teu trabalho. De nada adianta passar 6 dias da semana ou 7 dias da semana trabalhando 10, 12 horas e não conseguir nem conhecer a cidade onde tu tá. Então é mais fácil ficar na tua cidade. Ou ao contrário, ou passar o tempo todo na praia e não produzir nada. Ou produzir muito pouco, que aí tu vai começar a ter dificuldade nas questões financeiras. Então, esse equilíbrio, ele é muito complicado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Passei por umas praias e nos últimos tempos eu gastei demais. Aí eu disse, eu tenho que reorganizar esse caixa. Então eu passei um mês em uma outra cidade, que aí não tinha praia, não tinha nada, que basicamente eu fiquei naquela cidade só trabalhando. Só trabalhei, reformulei meu caixa, reorganizei toda a estrutura, e depois voltei ao modo normal. Uma coisa que é bastante interessante, que eu aconselho as pessoas que me perguntam, é ir fazer pequenos testes. Porque tu tem que entender qual é o estilo de vida que tu curte. Faz um teste, passa uma semana em alguma cidade, passa uma semana em uma cidade de praia, passa uma semana numa cidade de frio. Pra tu ir fazendo teste, ver se tu te acostuma, ver se tu consegue. E tu consegue trabalhar nessa cidade, tu consegue trabalhar tendo tanta coisa para fazer, tendo tanta coisa para aproveitar. Por exemplo, aqui passou uns dias chovendo e uns dias muito ruins na praia. Hoje tá um dia lindo, o mar tá belíssimo. E eu tô aqui gravando vídeo, depois eu vou ficar editando vídeo. Faz parte, tu tem que fazer o teu trabalho. Quando eu terminar, eu vou curtir a praia. Esse equilíbrio, ele tem que ser feito. Senão, também, ali na frente, é muito fácil tu quebrar. E o quinto erro, ele também se refere a questões financeiras, que é confiar somente em uma fonte de renda. Quando tu tá na estrada, é bastante complicado tu ter somente uma fonte de renda. Por exemplo, tu tem um CLT que aceitou um trabalho remoto. E tu trabalha, tu tem essa conta. Por exemplo, tu é um designer, tá prestando serviço para uma grande agência que te dá um bom recurso e tu conta com esse valor e tu vai para a estrada contando com esse valor. Um belo dia, a agência te dispensa. O que acontece? Retorno para casa. Então é sempre bom tu ter outras formas de renda, diversificar a tua renda, seja o CLT e outros freelas. Eu sou professor de inglês, eu dou aula, eu tenho um contrato com uma escola de idiomas e eu dou aulas particulares online, eu dou aulas particulares na cidade onde eu tô. Ter mais de uma fonte de renda é sempre importante. Eu tenho algumas fontes de renda, uma principal, e eu tenho outras fontes que, caso uma
der errado, outra cobre. E eu tenho algumas que por exemplo, para supérfluos. Eu vou fazer uma viagem. Acho bastante estranho quando eu digo que eu vou viajar, sendo que a minha vida é viajar, mas às vezes a gente faz uma viagem dentro da viagem. Muitas vezes eu faço assim, o meu aniversário eu gosto de ir para um outro lugar, então é uma viagem dentro da viagem. Então aí eu faço um trabalho a mais, uns freela a mais, para gerar uma renda extra para eu ir fazer uma viagem diferente. Porque tudo isso, no final, ele pode tudo. A maioria desses erros, se eles não são cuidados, eles podem terminar com a tua jornada nômade. Então tenha mais de uma fonte de renda, tenha a tua renda principal, do teu trabalho principal, e construa outras formas de renda. Pode ser que lá na frente tu até entenda que o que seria complementar está dando mais do que a tua principal. E aí tu consegue entender, até fazer uma transição de carreira, para não acontecer de tu perder a tua renda e tu ter que voltar para tua base. O sexto erro que tu pode cometer já é um erro que eu falei aqui em um outro vídeo, que é bastante importante, que é o cuidado com saúde. Saúde, e aí entenda-se saúde e alimentação. É bastante recorrente tu cair na questão da facilidade. Como a gente está sempre viajando de uma cidade para outra, se tu não tem uma rotina bem definida, tu acaba caindo em fast food, em pedir sempre uma pizza, uma coisa que é mais simples e mais barata. Isso é bastante complicado. Por quê? No longo prazo, tu vai tendo uma alimentação pior, tu já não te exercita, tu acaba gerando, principalmente para nós que já passamos dos 40, um desgaste na tua saúde. E lá na frente ele pode cobrar um preço um pouco mais alto, que também pode fazer com que tu tenha que abandonar a vida nômade e retornar para tua base fixa. Então, alguma forma de exercício, algum movimento, uma alimentação, tentar ter uma alimentação um pouco mais regrada, que vai ao encontro do que eu falei no vídeo lá dos custos, é tentar fazer a maior parte das tuas alimentações em casa, cozinhar, porque tu otimiza recurso e investe na tua saúde, e fazer alguma atividade física. É bastante importante tu também ter um acompanhamento médico. Tu vai sair na estrada, fazer um check-up grande e sempre que possível ele tá refazendo. Uma outra parte importante é que, se possível, tu ter, principalmente no início, que foi o que eu fiz no meu primeiro ano, um acompanhamento terapêutico, psicológico. Eu fazia acompanhamento com terapeuta, para ajudar a essa adaptação de sair de uma lógica e entrar em outra. Outra coisa que é complicado, ainda na comida, por exemplo, tu vai para lugares que tem comidas muito diferentes e tu quer experimentar, provar todas. Complicado. Teu corpo está acostumado com algum tipo de comida, tu chega numa outra região que tem uma culinária totalmente diferente e tu te joga naquilo ali. Ele pode ser bastante complicado, ele pode dar algumas dificuldades na tua jornada. Então, como eu já falei no vídeo dos custos, cozinhar em casa e cuidado com a alimentação, ele é bem importante, além do cuidado com a saúde. Principalmente quem escolhe, que nem eu, a faixa litorânea, que prioriza praias e afins. Então, sempre exercícios ao ar livre. Ele vai te ajudar a te manter mais ativa, a te manter o teu corpo mais disposto, tu vai conseguir trabalhar melhor, curtir as coisas muito melhor. Então, o investir na saúde, exercícios, boa alimentação, acompanhamento médico e psicológico, ele é muito importante, não negligencia. O sétimo erro, ele pode ser uma questão para as pessoas mais extrovertidas, que é a questão da solidão. Para eu que sou mais tranquilão, mais introvertido, não tem grandes questões. Mas quem precisa de muito contato, quem precisa de muita conexão, ele pode ter algum problema. Por exemplo, a gente não tem como criar conexões fortes em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, tu tá mudando de localidade, tá indo de uma cidade para outra. E as relações, elas são muito superficiais. Não tem como desenvolver grandes relações. Se tu precisa, e se tu sente necessidade de grandes relações, se tu necessita de ter conexões fortes, a estrada pode gerar problema para ti. Por isso que eu disse antes que é interessante ter um acompanhamento psicológico. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Eu, particularmente, eu gosto de ficar sozinho, sempre gostei de ficar sozinho. Tanto que aqui eu vou à praia, eu prefiro os lugares, achei partes da praia em que basicamente sou eu, que eu fico eu e eu. Levo meu livro, fico lendo, tô feliz. Tem gente que não consegue, que quer ir para festa, então ele pode ser um pouco mais dificultoso a estrada nesse sentido, de tu não ter conexões, de tu não ter grandes conexões, de tu não ter amizades profundas. É tudo um pouquinho mais superficial, mas não que tu não consiga ter amizades. Eu fiz bastantes amigos, eu fiz pessoas que eu converso até hoje, pessoas que me visitam, que vêm para cá. Então dá para fazer amizades sinceras, dá para fazer conexões mais profundas, mas não é a regra.
Então tu tem que saber que, via de regra, na maior parte do tempo, tu vai estar sozinho. Se tu não consegue isso, é uma questão que tu já tem que trabalhar antes de sair de casa. E pensar que isso não é por 6 meses, é por anos. Então eu já estou nessa há 3 anos, pretendo ficar por mais 10 ou 15. Então tu tem que ver se tu te adapta a isso, se tu consegue viver dessa forma. Eu acho que um dos maiores impeditivos é esse. Quem precisa de conexão, quem precisa de estar em contato com alguém, quem precisa estar tipo, cheio de gente, se ela não consegue ser feliz. Eu consigo ser feliz sozinho, graças a Deus. E cá entre nós eu até prefiro. Mas ele é um ponto, então esse é um ponto que tu vai te atentar. Não só que, é uma das primeiras vezes que eu falo coisa que não é muito financeiro, mas ele tem que te atentar a isso, assim. Tu te acostumar em estar grande parte do tempo sozinho. O oitavo problema, ele tem muito a ver ainda com a questão financeira, mas não diretamente, né? Não é uma questão, não é um problema financeiro em si, mas é uma questão de organização. Organização em que sentido? Bem, a gente está em lugares lindos, em coisas magníficas, em praias maravilhosas, e tudo é lindo e maravilhoso, e a gente quer curtir tudo. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente tem que trabalhar. E as pessoas, a maioria das pessoas está trabalhando na cidade. Nós não. Então a gente tem que cuidar, ter uma organização muito maior do que quem está na cidade. Explico. A cobrança, ela é bem maior. Por exemplo, reunião. Se você tem reunião, você não pode esquecer da reunião porque tu estava na praia. Eu, por exemplo, eu tenho reunião e, para evitar isso, se a reunião é às 2, 1h30 eu estou online. Para a pessoa ver de que eu sou organizado. Porque é assim, o que as pessoas veem? Ah, o Rami está postando milhões de fotos na praia. O Rami não trabalha. O Rami está só de férias. Olha que vida boa. Aí, se vão ter uma reunião, qualquer coisa que eu não fizer, que eu não entregar, que eu atrasar uma entrega, que eu não fizer um serviço, é porque eu sou desleixado, é porque eu só estou na praia, é porque eu não quero trabalhar. Então, essa organização da vida financeira, da vida do teu trabalho, de não, que vai juntar com o lazer e trabalho que a gente falou antes. Isso ele tem que ter muito bem organizado. Essa organização ela tem que ser perfeita, ou o mais perfeita possível, né? Porque senão, no longo prazo, a pessoa vai começar a ter alguma dificuldade e tu vai poder começar a perder contas. Então, te organiza, rapaz, faz um bom calendário das tuas demandas e faz as tuas entregas pontuais. Sempre no prazo, não esquece prazo, não esquece de reunião, porque senão ele pode terminar também, como as outras questões, no fim de terminar a tua jornada nômade. O nono erro, ele está muito ligado ao que faz parte da nossa vida, a nossa vida como nômade, que é a capacidade ou a dificuldade de adaptação. Porque a gente vive de cidade em cidade, de cultura em cultura, de modo de vida em modo de vida. Então, se tu não tem essa capacidade, essa flexibilidade de adaptação, ele tende a dificultar a tua experiência como nômade. Por exemplo, tu conseguir te adaptar a sair de uma cidade de frio e ir para uma cidade de calor, sair de uma cidade litorânea para uma cidade de montanha, sair para uma cultura mais fechada para uma cultura mais aberta. Essa flexibilidade de adaptação, ela é bastante importante. Ela ajuda a tua jornada, ela ajuda a tu experimentar melhor o lugar onde tu está, experimentar a cultura, experimentar a culinária. Então, se tu também tem dificuldade com a alimentação, se tu tem um paladar meio juvenil, um comedor de miojo, fica bastante difícil tu conseguir te adaptar a culturas diferentes. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, se tu faz o que eu fiz, que é subir do sul para o norte, tu vai ter uma diferença muito grande na culinária. Se tu não consegue te adaptar a isso, se tu não consegue comer alimentos diferentes, comer frutas diferentes, comer temperos diferentes, vai ser difícil. Aqui no Brasil nem tanto, porque tu pode, por exemplo, tu pode comer só arroz e frango e tu conseguir comer arroz e frango no país inteiro. Agora vamos pensar, tu vai, como eu falei, vai pra Tailândia e tu não consegue comer comida tailandesa, vai ser complicado. Ou tu vai viver de fast food ou comida ocidental, que tu vai pagar muito mais caro, aí vai juntar maior gasto, maior dificuldade financeira, tu vai ter que gerar mais renda. Então, é tudo meio que se conecta. Então, tu te adapta, tu economiza dinheiro, tu vive mais tempo na estrada. Tu vive mais tempo na estrada, tu te adapta mais. Então, ele é um ciclo vicioso. Ele é um monte de conexões que tu vai fazendo, que ele vai melhorando a tua experiência. Então, conseguir se adaptar, ele é bastante importante. Ele, eu diria assim, aqui eu não botaria como um erro, eu botaria como quase que uma necessidade. Tu conseguir te adaptar tanto à cultura, tanto a modos de vida, como gastronomia e culinária, que é parte da cultura, né? Então te adapta às coisas, e aí as coisas divertidas.
onde tu te adapta, por exemplo, tu pode estar sentado numa mesa, mesmo aqui no Brasil, tu tá sentado a uma mesa, conversando com os amigos, e aí tem um capixaba, tem um baiano, tem um gaúcho, tem um mineiro, e aí aquela miscelânea de culturas que tem dentro do país tá num lugar só, porque tu te adaptou, tu conseguiu absorver todas essas culturas. Então, este ponto, eu diria assim, como último, não seria como um erro, seria uma dica de ouro para tu conseguir ter uma experiência melhor na estrada. Conseguir se adaptar, se adapte a tudo que tiver por aí. E come tudo que aparecer pela tua frente, come. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Ele foi um vídeo um pouco mais conceitual, assim, mais quase que como um bate-papo. E aí eu queria saber de vocês, assim, quais são as experiências que vocês já tiveram ou não tiveram, as dúvidas que vocês ainda têm, quais foram os erros que vocês já cometeram. Deixa aqui nos comentários para eu saber e a gente poder debater mais sobre esse assunto. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like ou seu dislike, o comentário das tuas experiências ou alguma coisa que tu achou que ficou faltando para a gente poder conversar melhor. No mais, por hoje é só. Nos vemos nas próximas coordenadas. Um abraço e tchau.